Ao longo dos últimos dias tem ouvido certamente e visto ministros a anunciarem uma gravíssima crise política por causa da Lei das Finanças Regionais. Eu quero falar-lhe desta lei e dos seus detalhes para que possa, com a sua própria opinião, pensar e esclarecer-se acerca das escolhas difíceis que há em todas as questões do orçamento e da vida económica do país. O Parlamento tem vindo a considerar uma proposta de lei que foi apresentada pela Assembleia Legislativa da Madeira. Essa proposta foi aprovada pelo PSD, pelo CDS, pelo PCP e pelo Partido Socialista na Madeira. Só o Bloco de Esquerda não a aprovou. E não a aprovámos porque discordávamos dela. Essa lei pretendia corrigir um erro que foi cometido há alguns anos atrás, há 3 anos atrás, por iniciativa exclusiva do Partido Socialista e que impunha uma redução das verbas das transferências de solidariedade nacional para a Madeira e também para os Açores, na base de um critério errado. Atribuía à Madeira 3 ou 4 mil milhões de euros que, estando no offshore, não criam emprego, não passam pelos bolsos dos madeirenses, não resolvem problemas económicos na região, é dinheiro virtual. Mas, em nome desse dinheiro virtual, foram reduzidas as transferências. Ora, para corrigir este erro, a Assembleia Legislativa propôs uma lei. Mas essa lei era desequilibrada. E por isso o Bloco de Esquerda foi o único partido que não a aprovou. Registramos, aliás, que seria muito estranho que o Partido Socialista na República, invocasse uma crise política por causa de uma lei que o Partido Socialista na Madeira aprovou e quis fazer aprovar. Mas o Bloco de Esquerda opunha-se a esta orientação porque ela estava errada, era despesista, era descontrolada, dava um poder inaceitável ao governo de Alberto João Jardim e significava contas que não eram esclarecidas. E por isso mesmo apresentámos propostas concretas e dissemos que só aprovaríamos uma lei que controlasse o despesismo e que impusesse transparência. Qualquer lei despesista e obscura teria e terá sempre a nossa oposição. Apresentámos, por isso, propostas concretas, nomeadamente no sentido de impedir os retroativos da lei, retirámos 111 milhões de euros a esta dotação orçamental, no sentido de controlar as transferências para a região, reduzimos-las em mais de 40 milhões de euros, retiramos, portanto, 150 milhões de euros a esta lei que determina uma dotação orçamental de 50 milhões de euros neste ano. O ano passado, essa dotação foi 130 milhões de euros. Ou seja, o que a lei atualmente faz é impor sanções ao Governo Regional se não cumprir a lei, é impor regras de transparência e de reciprocidade, e a impor a redução do déficit orçamental para metade em relação às transferências que o próprio governo Sócrates fez no ano passado. E por isso nós enfrentámos o governo, respondemos a Alberto João Jardim e dissemos: não toleramos que haja descontrole da despesa. Queremos reduzir o déficit, reduzindo a despesa e impondo regras mais claras sobre a prestação de contas. Aliás, ainda em dezembro, o governo, pela mão de José Sócrates, decidiu, numa manhã de um orçamento retificativo, acrescentar 79 milhões de euros à autorização de endividamento da Madeira. No último debate com o Primeiro-Ministro, já em janeiro, há 15 dias atrás, eu confrontei José Sócrates com o facto do seu próprio governo ter permitido avales ilegais, repito, de 1.174 milhões de euros para a Madeira, 3 vezes mais do que aqueles que são permitidos legalmente para os Açores. Despesismo, foi isso que o governo fez. Descontrole das contas, foi isso que o governo permitiu. Donativos e transferências ilegais, foi isso que José Sócrates estimulou. Esta lei, pelo contrário, introduz rigor onde é preciso que haja rigor. Mas há um segundo aspecto que lhe quero falar e que é muito mais importante do que este, porque a questão das finanças regionais da Madeira é um mero pretexto para um jogo político em que o governo está envolvido. E esse jogo é irresponsável. É o jogo de um primeiro-ministro que só quer governar com maioria absoluta e que quer fugir às suas responsabilidades, lançando-se para a precipitação de uma crise, ameaçando demissões e até eleições antecipadas depois de 4 meses das eleições anteriores. Isto é totalmente irresponsável, é fugir à dificuldade. Portugal está sob uma chantagem dos especuladores internacionais.
que é o que levou que esta semana os juros da dívida pública portuguesa fossem aumentados em alguns pontos percentuais. O que quer dizer centenas de milhões de euros que são pagos a especuladores e que nós vamos ter que financiar com os nossos impostos. Ora, responder a este ataque à economia é mostrar que há credibilidade em políticas orçamentais, que elas combatem a injustiça fiscal, que elas combatem o desemprego, que elas combatem a crise, que elas trazem mais justiça para a economia. E é essa força que o governo não quer convocar. Porque, pelo contrário, um orçamento que diminui os salários aumenta a crise. Um orçamento que diminui as pensões agrava as dificuldades. E essa lógica política de perseguição aos mais pobres e aos desempregados que a política orçamental tem vindo a prosseguir. E é por isso que, ao falar-vos destes detalhes, quero mostrar-vos que o Bloco de Esquerda traz a força de uma resposta, a força de uma convicção, a força da responsabilidade. E, querendo contas claras no combate ao despesismo, fazemos-lo em nome do esforço para que haja mais acesso ao subsídio de desemprego a quem precisa. Mais respostas à pobreza, mais respostas à economia e mais respostas à criação de solidariedade com transparência fiscal. É aí que temos que encontrar uma política orçamental consistente. E é por isso que o Bloco de Esquerda se opõe, enfrenta e quer vencer a política económica que o governo Sócrates traz neste orçamento, agora com o apoio do PSD e do CDS, e não seria de esperar outra coisa, porque é um orçamento para reduzir salários ou para aumentar as dificuldades. Combater em nome da justiça na economia, na questão das finanças regionais, na questão da política financeira nacional, na questão do orçamento a nível nacional, é a prioridade do Bloco de Esquerda. E estamos aqui, e aqui está o Bloco de Esquerda, para dar a cara, para dar toda a força de que precisa para uma esquerda de confiança, por um orçamento para combater a crise económica, e assim serão as nossas propostas.